Saudações, meus amigos e minhas amigas que fazem parte da nossa família no Cotãs. Para ti que és novo no nosso canal, sou Ciro Teixeira e esta é a nossa família no Cotãs, onde falamos sobre o universo de conteúdos atrelados a direito. Então, se gostas deste tipo de conteúdo, olha, visita todos os artigos que tenho cá no canal, vais gostar de todos eles e começa já por ativar o sininho, subscrever ao canal para que estejas atento a todos os vídeos que disponibilizo semanalmente cá na nossa família no Cotãs. Mas prontos, quanto ao nosso tema de hoje, vamos falar sobre o Tribunal Arbitral. Afinal de contas, o que é um Tribunal Arbitral? E por outra, por que o Tribunal Arbitral é um pressuposto processual negativo? Ou seja, não pode ser verificado para que o juiz possa então apreciar aquilo que é o mérito da causa. Vamos saber hoje neste conteúdo, subscreve, ativa o sininho e sem mais publicidades, vamos para o nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos e minhas amigas que fazem parte da nossa família no Cotãs. Como eu já disse, hoje vamos falar sobre o Tribunal Arbitral. Primeira coisa, o que é um Tribunal Arbitral? O Tribunal Arbitral é nada menos do que uma forma extrajudicial de resolver os conflitos. Ou seja, dado a morosidade dos processos que são colocados sob a apreciação do tribunal, dada a morosidade na resposta do tribunal, há possibilidade, ou seja, a lei confere a possibilidade das partes de forma extrajudicial convencionarem, ou seja, criarem um tribunal arbitral para que dê a resposta aos seus litígios, ao invés de terem de esperar toda aquela morosidade do tribunal, todas as fases do processo, ter que esperar os processos que já encontraram e ter de esperar ainda o juiz tomar decisão sobre os seus problemas. Há a possibilidade que a lei confere, com base na Lei 16/3 de 25 de julho, de darem vida a um tribunal arbitral, ou seja, de convencionarem um tribunal arbitral para este poder então resolver o litígio que tem então entre si, ao invés de ter de interpor o processo no tribunal institucionalizado, o tribunal competente para dirimir os conflitos, que fala-se aqui do tribunal da comarca e seguindo a hierarquia claramente dos tribunais que depois temos da relação e o Supremo. Ao invés disso, as partes podem convencionar, se haver um litígio diante da relação contratual ou extracontratual que nós tenhamos, o primeiro tribunal a recorrermos vai ser o tribunal arbitral, ou seja, um tribunal que nós vamos acordar criar, caso surgir um problema na nossa relação, para que este seja o tribunal apto a resolver este problema. E o tribunal arbitral obedece à lei, como eu já disse, a lei 16/3 de 25 de julho, que vai dizer que, na verdade, as partes podem dar vida, podem convencionar um tribunal arbitral, sendo que este se apresenta sob duas modalidades. Temos a cláusula compromissória ou compromisso arbitral. A cláusula compromissória é na perspectiva, vamos lá ver, diante de uma relação, seja contratual ou extracontratual, nós vamos determinar que, se surgir um conflito diante desta relação que nós tenhamos, o tribunal apto a resolver será o tribunal arbitral. Já o compromisso arbitral trata-se de um conflito atual, já um conflito na verdade, e nós vamos então assumir o compromisso arbitral, vamos convencionar um tribunal arbitral para poder resolver o conflito que estamos então diante da nossa relação, é nessa perspectiva. Então o tribunal arbitral apresenta sob duas modalidades. A cláusula compromissória, que trata-se de uma cláusula que é colocada no contrato, que se surgir um conflito diante da relação que tenhamos, o tribunal competente será este que nós criamos, onde vamos designar os árbitros e, se surge o conflito, estes serão os aptos ou os competentes a resolver aquele conflito. Já o compromisso arbitral trata-se já de um litígio atual, já um problema. Só que, dada a morosidade do processo judicial, nós vamos decidir criar, convencionar, dar vida a um tribunal arbitral para resolver este mesmo conflito. E quanto ao próprio tribunal arbitral, no que diz respeito à sua constituição, deve verificar sempre um número ímpar. Pode ser constituído apenas por um único árbitro ou mais, mas deve verificar sempre um número ímpar. Quanto aos árbitros, se não for designado no próprio contrato
ou é um escrito posterior e assinado pelas partes, cada uma das partes envolvidas pode escolher um árbitro, e estes dois que foram escolhidos vão designar um terceiro para que sejam então os árbitros do litígio em causa, sendo que o tribunal arbitral pode sim ser constituído por mais de um árbitro, mas a lei é clara, vai dizer que caso não for confeccionado pelas partes, a priori podem ser três árbitros, porque a quando dos tribunais arbitrais devem sempre estes estar em números ímpares. E por outra, as decisões proferidas pelos tribunais arbitrais têm o mesmo efeito que as decisões proferidas pelos tribunais judiciais. Então, resumidamente, quando fala sobre o tribunal arbitral, é uma forma de resolução dos conflitos extrajudicial, em que as partes, seja por via da cláusula compromissória, ou seja, colocarem no contrato que se haver conflito, será o tribunal arbitral a resolver, ou por via de um compromisso arbitral, que se vamos lá ver uma situação atual, há um problema, há um conflito atual que existe entre eu e mais o fulano, em vez de nós recorrermos ao tribunal, que é o institucionalizado, vamos convencionar um tribunal arbitral para que este resolva o conflito, porque não queremos esperar tanto assim. Pode ser nessas duas perspectivas, são as duas modalidades que a lei apresenta. E as decisões proferidas por estes tribunais arbitrais têm os mesmos efeitos que as decisões proferidas por um tribunal judicial, ou seja, provém ou tem aquilo que são os mesmos efeitos que a sentença proferida por um tribunal judicial. E agora, quanto à nossa segunda questão, por que o tribunal arbitral deve ser entendido como um pressuposto processual negativo? Primeiro devemos nos recordar, já temos uma aula sobre os pressupostos, vou deixar na descrição deste vídeo, o que é um pressuposto processual negativo. Um pressuposto processual negativo será aquele requisito que não pode ser verificado para que o juiz possa conhecer do mérito da causa. Ou seja, a quando da petição inicial, o juiz constatar que verifica-se um compromisso arbitral no contrato em si, há uma cláusula compromissória em que as partes comprometeram-se, em caso de litígio, ter de recorrer primeiro ao tribunal arbitral, este será entendido como um pressuposto processual negativo. Assim sendo, vai impedir, ou seja, obsta que o tribunal conheça do mérito da causa e vai dar lugar ao que? A absolvição da instância. Porque se as partes convencionaram que em caso de litígio a priori deve recorrer a um tribunal arbitral, se uma delas não obedecer a isto, a outra parte pode invocar que estamos diante de uma exceção dilatória. E o que é uma exceção dilatória? Vamos já visitar daqui a pouco aquilo que é o artigo 493, que vai vos dizer no seu ponto 2 que as exceções dilatórias fazem o quê? Obstam que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância ou à remessa do processo para um outro tribunal. E no que diz respeito às exceções dilatórias, encontramos no artigo 494 do Código do Processo que na sua linha G encontramos a litispendência e na linha H encontramos o que nos interessa, que é a preterição do tribunal arbitral. Quer dizer que o tribunal arbitral constitui uma exceção dilatória. Se for verificada, o réu pode arguir, pode invocar essa exceção para que o próprio tribunal não possa então apreciar aquilo que é o mérito da causa e vai dar lugar, por consequência, à absolvição da instância. Por isso, do tribunal arbitral ser entendido como um pressuposto processual negativo, não pode verificar-se, porque o que é o tribunal arbitral? Como já expliquei a princípio, é uma forma de resolução extrajudicial dos conflitos, em que as partes vão convencionar e vão dizer, olha, se surgir um conflito nesta relação que nós temos, o primeiro tribunal a recorrermos será o tribunal arbitral, onde já vamos designar aquilo que são os árbitros. Assim sendo, não podemos ir diretamente já interpor uma ação no tribunal de comarca, sendo que, na verdade, convencionamos e colocamos como cláusula da nossa relação recorrer-se a princípio ao tribunal arbitral. Por isso, de ser um pressuposto processual negativo. O juiz não pode aperceber-se que, olha, estes dois disseram que se surgir conflito nesta relação,
o primeiro tribunal a recorrer-se é o arbitral. Se ele verificar isso aqui, é o que é um pressuposto processual negativo, não pode verificar-se aí. Então, ele não pode apreciar, não pode ver aquilo que é o mérito da causa, não pode resolver o problema. Assim sendo, vai obedecer aquilo que o próprio artigo 493 diz, no seu ponto 2, que vai impedir, ou seja, obsta que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância, remessa do processo para outro tribunal. Porque, como eu já disse, o 494, na sua linha H, vai ter como uma exceção dilatória a preterição do tribunal arbitral. E devemos aqui também ressalvar aquilo que é o artigo 495, que vai falar sobre o conhecimento das exceções dilatórias. Vou ler para vocês. O tribunal deve conhecer oficiosamente de todas as exceções dilatórias, salvo da competência relativa da preterição do tribunal arbitral voluntário e da falta de pagamento de custas de parte. O que quer dizer? Tratando-se das exceções dilatórias, propriamente dito, da preterição do tribunal arbitral, aqui deve ser o quê? Invocado ou arguído pelo réu. Não pode ser o juiz de forma oficiosa a levantar este fato. Deve ser o próprio réu que vai levantar, olha, nós temos uma cláusula compromissória, nós temos um compromisso arbitral. Assim sendo, trata-se aqui de uma exceção dilatória, ou seja, um pressuposto processual negativo, e assim sendo, o juiz não pode apreciar o próprio mérito da causa e deve dar lugar àquilo que é a absolvição da instância. Então, o 495 está a dizer que quando tratar-se sobre o tribunal arbitral como sendo, na verdade, um pressuposto processual negativo, tratando-se da preterição do tribunal arbitral, deve ser invocado ou deve ser arguído pelo próprio réu. Então, meus amigos, esta foi a nossa aula. Resumidamente, tribunal arbitral será aquele tribunal convencionado pelas partes, ou seja, uma forma de resolução dos conflitos extrajudicial, atendendo à morosidade da tramitação e do alcance de resposta dos próprios tribunais, porque é muito processo. Para quem quer uma resposta imediata, de forma extrajudicial, conseguem convencionar um tribunal arbitral, até porque este tem um prazo de 6 meses para dar resposta ao conflito que foi convencionado ou criado, neste caso o tribunal, para dar resposta a este conflito. Tem um prazo de 6 meses que pode ser prorrogado diante das situações que a lei também vai determinar, neste caso a 16/3 de 25 de julho, mas é muito mais eficaz a quando do espaço temporal para dar resposta em relação aos tribunais judiciais. Então, é uma forma extrajudicial que as partes têm de poder conseguir resolver de forma mais eficaz ou mais rápida, né? Não diria mais eficaz, mas pronto, de uma forma mais dinâmica ou mais imediata, os conflitos que têm sobre a sua esfera jurídica. E por outra, como nós já vimos, o tribunal arbitral também é um pressuposto processual negativo. Quer dizer que se assumiste uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral, não podes ir tentar já ação no tribunal de comarca. A princípio, devem obedecer ou devem respeitar esta cláusula compromissória ou compromisso arbitral, devem ir para que o tribunal arbitral que foram que vocês convencionaram resolva o conflito que está diante de vocês. Caso contrário, a preterição do tribunal arbitral pode ser invocada pelo réu para que o próprio juiz se obsta, ou seja, não aprecie o mérito da causa e dê então aquilo que é a absolvição da instância. Então, meus amigos, se gostaram desta aula, subscreva o canal, ative o sininho, deixa aquele comentário sobre o que achaste deste vídeo. Podes também deixar sugestão de conteúdos que são sempre bem-vindos. Tenho um enorme prazer em aludir sobre os mesmos. E sem mais delongas, aguardo por ti para o nosso próximo vídeo.